Bom, pessoal, dando continuidade, eu quero pedir novamente que vocês aí, se você ainda não for inscrito, por favor, que se inscreva, deixe seu like se está gostando do vídeo e continue aqui conosco, tá? Nesse momento, agora a gente vai explicar o campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme, né? A palavra uniforme aqui na física significa, em qualquer lugar, né? Significa constante. Então, é algo que é constante. Então, será um campo elétrico que vai manter as suas características constantes. Em outras palavras, vai manter o seu módulo, vai manter a sua direção e vai manter o seu sentido, ok? Em qualquer um dos pontos. Coisa que não acontecia no campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Por exemplo, se você mudava o ponto, com certeza, consequentemente, mudava a distância do ponto até a carga, então o seu módulo alterava. Se você movia o ponto para a direita, para a esquerda, ou para cima ou para baixo, o campo elétrico também mudava a sua direção e o seu sentido. E aqui nós não queremos que mude nem direção, nem sentido e nem módulo, ok? Por isso que o campo elétrico é uniforme. Em outras palavras, se você for analisar o campo elétrico nesse ponto 1, ele vai apresentar essa direção e esse sentido. Por quê? Porque nós já sabemos que o campo elétrico sai da carga positiva e vai para a carga positiva, ok? Isso só é possível, o campo elétrico uniforme só é possível se nós, através do uso de duas barras paralelas eletrizadas com cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa. E aí nós sabemos que o campo elétrico, as linhas de força saem da carga positiva e vai para a carga negativa, ok? E aí o campo elétrico nesse ponto vai ter um valor, vai ter as características que vai ser igual ao desse outro ponto aqui 2, ó. Então aqui o campo elétrico 2 vai apresentar as mesmas características do campo elétrico 1 e assim sucessivamente. Em qualquer ponto em que eu for fazer análise entre essas duas barras paralelas, nós teremos o campo elétrico igual, com as mesmas características, mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, nós temos que o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que é igual ao campo elétrico 3, e assim sucessivamente, ok? Repetindo, nós só podemos ter o campo elétrico uniforme entre duas barras paralelas eletrizadas com cargas de sinal contrário, ok? Aí nós teremos o campo elétrico uniforme. Essa é uma das representações, né? Da maneira que eu fiz aqui bonitinho, que vocês enxergaram. Mas também vocês podem observar que podemos ter outras representações, e aí quando vocês enxergarem, vocês vão identificar e vão dizer, opa, ali nós temos um campo elétrico uniforme. Nós temos aqui duas barras paralelas novamente eletrizadas com carga de sinal contrário. Então aqui também nós temos um campo elétrico uniforme. Qual é a diferença desse para aquele outro? É que as linhas de força vão estar direcionadas, lembrem-se que sempre estarão direcionadas para a carga de sinal negativo. Foi o que nós aprendemos lá nas linhas de força, ok? Então a diferença desse campo elétrico para o anterior vai ser apenas o sentido das linhas de força. Que no primeiro as linhas de força estavam direcionadas, estavam no sentido da esquerda para a direita. Aqui nesse caso, a carga positiva está do lado direito, então as linhas de força estarão com o sentido apontando para a carga negativa, ou seja, para a esquerda, ok? Então aqui está as linhas de força desse campo elétrico aqui uniforme, certo? E assim sucessivamente. Uma outra maneira de representar é assim, quando vocês encontrarem algumas linhas paralelas com orientação, então diga, afirma também que ali existe um campo elétrico uniforme. Só que agora vocês observam que esse campo elétrico uniforme ele está com sentido voltado para cima, ok? Isso quer dizer o quê? Que aqui embaixo nós teremos a placa de carga positiva e lá em cima nós temos a placa de carga negativa, ok? Então, repetindo, o que é um campo elétrico uniforme? É um campo elétrico em que qualquer ponto da sua região,
o vetor ou os vetores vão apresentar sempre as mesmas características, o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Como é que se obtém isso? Através de placas paralelas eletrizadas com cargas de sinais contrários. Uma fórmula que nós podemos utilizar aqui é a fórmula base do campo elétrico, né? Em que nós temos que o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga de prova. Nós utilizamos muito isso daqui, eu vou até colocar aqui, ó, a setinha como grandeza vetorial. Beleza? E aí tem algumas situações em que os problemas nos cobram. Por exemplo, se nós tivermos uma carga, se for colocada em repouso aqui uma carga negativa, o que que vai acontecer com ela? Essa carga vai permanecer em repouso? Não. Por quê? Porque nós sabemos que essa placa aqui vai atrair ela e essa placa aqui é negativa vai repelir. Então ela vai se movimentar para cá através de uma força de natureza elétrica. Agora observe como as coisas se encaixam, né? Eu coloquei aqui uma carga de prova negativa e lá nas primeiras aulas nós aprendemos que quando a carga de prova é negativa, a força elétrica e o campo elétrico apresentam sentidos contrários. É exatamente o que nós temos aqui, ó. Enquanto o campo elétrico age para a direita, a força elétrica está agindo para a esquerda, que também pode ser o contrário, tá? Como nesse exemplo aqui, ó. Se a carga for colocada aqui, e eu vou continuar repetindo aqui a carga negativa, carga de prova negativa, o que que vai acontecer com essa carga? Essa placa aqui que está eletrizada negativamente vai repelir ela e essa vai atrair. Então nós teremos para cá a ação da força elétrica e novamente força elétrica agindo no sentido contrário ao do campo elétrico. As linhas do campo estão apontando para a esquerda e a força elétrica age para a direita. Agora, se nós colocarmos aqui uma carga positiva, o que que vai acontecer com ela? Carga positiva será repelida pela placa positiva e será atraída pela placa negativa. Então, para cá vai agir a força elétrica, certo? Para cá vai agir a força elétrica. E observem, carga de prova positiva faz com que a força elétrica e o campo elétrico tenham o mesmo sentido. Foi a nossa primeira aula, né? Então, aqui só um exemplo também que pode ser colocado, né? Pode ser pedido, pode ser dito que uma certa partícula foi colocada na região de um campo elétrico e ficou em repouso, né? E observe, o campo elétrico ele é vertical, né? O que que se ele ficou em repouso? Aqui não existe a força elétrica, sim existe, mas alguma coisa agiu para eliminar essa força elétrica, em outras palavras, para anular, para que ela não vá nem para cima nem para baixo, já que ela ficou parada e ficou em repouso, né? E o que que vai ser isso? Pronto, nós sabemos que essa partícula, vamos imaginar que seja uma gota d'água, que vai ser semelhante ao exemplo que nós vamos fazer já já, nós temos uma força que age para baixo. Que força é essa? É a força peso. E temos uma força que vai agir no sentido contrário, já que ele quer que a partícula fique parada. Quem é essa força? Quem é? É a força elétrica, ok? Se nós estamos afirmando que a força elétrica é para cima, nós podemos afirmar então que essa partícula ela é positiva, porque a placa positiva vai repelir e a negativa vai atrair. E aí nós temos duas forças, ele disse que essa partícula está em repouso, está em equilíbrio, ficou parada. O que é que nós podemos afirmar? Que nesse caso a força elétrica é igual à força peso, ok? Em módulo. Em sentidos vocês podem perceber que é diferente, tá? A gente vai fazer mais exemplos sobre isso em uma outra videoaula. Nesse momento eu vou fazer apenas um exemplo para que a gente feche aqui essa aula, tá? A questão diz o seguinte: uma gota de óleo de massa 1 miligrama e carga 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb é solta em uma região de um campo elétrico uniforme e, conforme mostra a figura a seguir, mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima. Aqui ela continua em movimento, tá? Diferente do que eu acabei de falar na explicação. E ela move-se com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Nosso objetivo é determinar o módulo do campo elétrico, ok? Então aqui está. O que a gente pode já perceber aqui? Que as linhas de indução do campo apontam para cima. Se aponta para cima, então nós podemos afirmar que aqui embaixo está a placa positiva e que lá em cima está a nossa placa negativa, ok? Essa partícula não parou, mas sobre ela estão agindo algumas forças. Por exemplo,
Para baixo nós temos a força peso, ok? E para cima, sobre essa partícula, vou colocar bem aqui do lado, nós temos uma outra força. Quem é essa força? Observem que a partícula é positiva. E aí nós sabemos que se o campo é para cima, a força e o campo elétrico, foi na nossa primeira aula sobre campo elétrico, tem o mesmo sentido. Então, para cima nós teremos a força de natureza elétrica, ok? Só que essas forças não se anularam. Por que que não teve, por que que a força e o peso não se anularam? Porque existe aceleração, né? E de acordo com a lei de Newton, toda vez que tem aceleração, nós temos uma força resultante. Mas como é que a gente pode calcular essa força resultante, né? A força resultante aí, nesse caso, já que nós temos duas forças agindo em sentidos contrários, é a maior menos a menor. Mas como é que vamos identificar a maior? De acordo com o movimento que existe na partícula. Ela sempre se movimenta no sentido da força maior. Então, se ela se move para cima, é o que diz a questão, se ela se move para cima, então a força maior é a força elétrica, ok? Então, como é que vamos calcular a força resultante? Será a força elétrica menos a força peso, ok? Lembrando a segunda lei de Newton, nós aprendemos lá no primeiro ano que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E a força elétrica, nós acabamos de lembrar aqui, a força elétrica nós podemos calcular multiplicando o campo elétrico vezes a carga, ok? Menos o peso. Como é que se calcula o peso? É massa vezes gravidade, ok? Beleza? Juliana, eu não entendi de onde saiu aí essa fórmula aqui, E vezes Q. É lá da fórmula do campo elétrico. Só lembrando, vou colocar bem aqui em cima, campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Então, fazendo pelos extremos, eu posso dizer que a força é igual ao produto do campo vezes a carga. Substituindo os valores, tá? Sempre utilizando os valores no Sistema Internacional de Unidades, a massa ele nos deu aqui em miligrama, então nós temos que transformar para quilo. Miligrama é 10 elevado a menos 3 e o grama é 10 elevado a menos 3 do quilo. Então, aqui nós teremos 10 elevado a menos 6 quilos. Então, vamos substituir. Massa, 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Então, vou escrever só 10 elevado a menos 6. A aceleração foi passada de 1, então, vezes 1 é igual ao campo, que é o nosso objetivo, vezes a carga, que ele falou aqui, que é 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, substituindo, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7, menos a massa novamente, que nós já transformamos para quilos, 10 elevado a menos 6, vezes a gravidade, que é 10. Ok? Quem tem letra, né? Utilizando a álgebra, quem tem letra vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Então, vamos isolar aqui esse cidadão aqui. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 7 menos 7 é igual a 10 elevado a menos 6 mais 10 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui nós temos que 2 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, nós podemos afirmar que o E é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6, dividido, quem está multiplicando passa dividindo por 2 vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui vai ser igual a 11 dividido por 2, né? Vamos fazer aqui a divisão, é 5,5. E aqui nós temos um produto, uma divisão de potência de mesma base, onde a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fazendo separados os expoentes, vai ficar assim, ó, menos 6 menos 7. Ou seja, é menos 6 mais 7. E menos 6 mais 7 é igual a 1. Ou seja, 10. Então, o nosso campo elétrico é igual a 55, fazendo a multiplicação de 5,5 vezes 10. A unidade que ele pediu lá é volt dividido por metro. No futuro bem próximo a gente vai entender essa outra unidade, tá? No momento a gente está acostumado com Newton dividido por Coulomb, que vale também. Então assim a gente finaliza aqui essa aula. Por favor, divulgue o canal, deixe o seu like
e esteja sempre conosco. Até a próxima.